Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula de eletrônica 1. Tá? Hoje vamos falar então sobre o retificador de onda completa, ou ponte completa também. Tá? Só uma breve revisão do que nós vimos na última aula. Tá? Nós vimos o que é a tensão alternada, né? Que é na verdade, é uma re-revisão, né? Vocês já viram lá em Circuitos 2, nós vimos na aula passada e agora a gente só vai um minutinho aqui só para revisar. Nós vimos o que é a tensão alternada. Nós vimos que a tensão alternada ela é uma forma de onda senoidal, né? Que ela vai lá de zero até o valor máximo, depois até o valor mínimo e volta a zero dentro de um período, tá? Então essa forma de onda ela tem um valor de pico, tá? Esse valor de pico é o valor máximo, né, da forma de onda, tá? E nós temos também um outro valor que a gente utiliza para calcular a potência, que é o valor RMS, né? Ou o valor eficaz dessa forma de onda. Tá? Aqui, lembrando, o que é o valor RMS? É o valor que a gente utiliza na hora de fazer o cálculo da potência. Tá? Então a gente usa valor RMS, que é o valor está no próprio nome, no próprio nome, né? O valor eficaz, que é o valor que realmente é proporcional à potência, né? Que usando o valor RMS, a fórmula para calcular a potência fica igual tanto para valor CC quanto para valor tanto para circuitos em corrente contínua quanto para circuitos em corrente alternada. Tá? Nós vimos que um período, então, é o tempo que demora para fechar um ciclo. Sobre esse período vai fechar a frequência, né, que é medida em Hertz, ou segundo na menos 1. E frequência angular é aquela frequência em Hertz multiplicada por 2π. Tá? Que daí esse valor aqui é dado em radianos por segundo. Tá? Que o valor em radianos por segundo é o valor que entra aqui dentro do seno, né, para a gente calcular quando a nossa calculadora está configurada lá para radianos. Tá? Nós vimos que se nós tivermos um circuito assim, que é uma fonte senoidal aqui, o positivo está para cima, né? Ou seja, essa tensão vai começar a ficar mais positiva no terminal de cima em relação ao de baixo. E se a gente pegar essa tensão de pico vezes seno de ômega t e aplicar num resistor, né? Nós vamos ter uma corrente que é simplesmente a tensão que está aqui, ó, né? Dividido pela resistência, primeira lei, né? E a potência, né? Que quando a gente está falando de potência em um resistor, né? A gente sempre fala na potência média, né? É tensão RMS sobre tensão RMS ao quadrado sobre a resistência. Tá? Pessoal, tem alguém com o áudio ligado aí. Eu vou pedir para desligar, que senão fica. E o valor RMS, pessoal, é a tensão de pico sobre a raiz de 2. Tá? Aí, ó. E a tensão de pico é a tensão RMS vezes raiz de 2. Tá? Isso aqui tudo a gente viu na última aula. Ok? Nós começamos a ver, então, os retificadores. Tá? O que são retificadores? São circuitos, tá? Onde vai entrar uma tensão alternada. Tá? Tensão alternada vai ter tensão RMS, tensão de pico, frequência, período, desse lado aqui. Vai passar por um circuito, tá? Vai entrar uma tensão alternada, vai sair uma tensão contínua. Ou seja, uma tensão que vai sair, vai circular apenas um sentido. Tá? Então, ela, como eu já falei para vocês, nós vimos, na verdade, na última aula, o retificador meia ponte, onde a tensão ela faz isso aqui, né? Então, ela é contínua, ou seja, ela vai apenas um sentido, tá? Ela vai apenas um sentido, só que ela não é constante e bonitinha, que nem essa forma de onda aqui, tá? Mas se eu pegar um motor, por exemplo, pessoal, pense num motor de corrente contínua, tá? O que é um motor de corrente contínua? Ele é um motor, tá? Motorzinho que ele tem dois terminais aqui, e você tem que aplicar uma tensão contínua nele. Se você aplicar tensão contínua nesse sentido, digamos que aqui vai ter um eixo nesse motor, e esse cara vai girar num sentido. Tá? Então, aplicou a tensão positiva, ele gira num sentido. Se eu inverter a polaridade desse motor, ele vai girar para o outro sentido. Tá? Isso é um motor de corrente contínua. Então, eu controlo a direção do sentido da rotação invertendo a polaridade. Tá? Se eu colocar essa forma de onda aqui, ó, o motor vai girar para um lado. Perfeito. E se eu colocar essa forma de onda aqui, ó, mesmo sendo pulsada, ele também gira só para um lado. Tá? Então, isso indica que isso aqui é uma tensão contínua. Tá? Se eu aplicar essa tensão aqui, ó, pessoal, no motor de corrente contínua, o que vai acontecer? Durante um intervalo de tempo, ele vai querer girar para um lado. E no outro intervalo, ele vai querer girar para o outro. Tá? Só que como o motor tem uma certa inércia, então ele gira para um lado e depois gira para o outro, gira para um lado e gira para o outro. Ele não sai do lugar. Tá? Ele não acaba não funcionando.
Tá? Então, motor corrente contínua não funciona em corrente alternada. Tá? Esse tipo, a maioria dos motores, existem alguns que até funcionam, mas no caso geral, o motor de imã permanente, né, que é esses motorzinhos pequenininhos que a gente, que pelo menos eu brincava quando era pequeno, tirava de brinquedos lá, de carrinho, de controle remoto e brincava com esses motores. Esse tipo de motor com imã permanente só vai funcionar com tensão contínua. Tá? Se eu botar essa tensão aqui, pessoal, no motor com corrente contínua, ele funciona, só que ele vibra, tá? Porque eu não tenho sempre tensão, então é como se ele acelerasse e parasse, acelerasse e parasse. Só que daí ele acaba girando para o mesmo lado, só que ele trepida, tá? Ele vibra um pouco mais, mas funciona, tá? Depende também da frequência, né, aplicada, né? Se for uma frequência alta, não dá tempo dele perder rotação entre um ciclo e outro, né? Então, não tem problema. Ok? Então, isso é um circuito retificador, tá? Nós vimos esse circuito aqui, né? Nós vimos que ele é composto por apenas um diodo, tá? Então, nós temos a tensão de entrada alternada e um resistor. Então, a tensão de saída fica assim, tá? Nós fizemos o cálculo da tensão RMS, né? A tensão RMS, ela é 0,5 vezes a tensão de pico, ok? Se for diodo ideal. Se não for diodo ideal, tá? Que vai ser um diodo de silício, então nessa tensão de pico aqui, vai ter a queda de tensão de um diodo, tá? Então a tensão RMS, ela vai ser 0,5 vezes o VP menos o 0,7 ou 1,2, né? Dependendo do diodo. Tá? Então dentro desse VP você tem que descontar, ok? A queda de tensão de quantos diodos tiverem em série, que nesse caso aqui só tem um, né? Então vai ter uma queda de 0,7. Okay? Então a tensão RMS vai ficar 0,7 volts abaixo do valor de pico. Tá? E a tensão média também, a gente, não sei se a gente fez exatamente esse valor médio aqui, a gente fez o valor médio da tensão alternada, né? Que a gente viu que esse valor médio aqui é zero, e o valor RMS dessa tensão alternada é VP sobre a raiz de 2. E dessa forma de onda aqui, a gente fez só o valor RMS. Tá? O valor RMS, então, é utilizado para fazer cálculo de potência. Tá? E o valor médio, acho que a gente não calculou. O valor médio, pessoal, nesse contexto aqui, para potência, ele não faz muito sentido. Tá? Mas se a gente está fazendo, por exemplo, uma fonte de tensão, aí a gente precisa saber o valor médio, né? Mas aí é um outro caso. Se eu pedir potência, vocês precisam usar o valor RMS sempre. Tá? Beleza. E hoje nós vamos ver, então, o retificador de onda completa, tá? Ou também chamado de ponte completa, tá? Que é o retificador mais usado de todos, tá? Mais usado de todos. Porque ele tem algumas vantagens, principalmente na questão de ter uma tensão de saída um pouco mais contínua do que o retificador meia onda, tá? Então, o retificador de onda completa, ou ponte completa, né? Ele é composto, então, agora por 4 diodos. Tá? Então, eu preciso de 4 diodos. E daí, o que nós vamos fazer? Quando ele estiver com a tensão positiva na entrada, nós vamos fornecer tensão positiva aqui. Ó. Esse ciclo vai passar para a saída. E quando a gente tiver a tensão negativa, ele vai pegar essa tensão negativa e, através dos diodos, ele vai mudar o sentido da corrente e vai aplicar a tensão positiva na saída também. Tá? Então, ele vai conseguir aproveitar tanto o semiciclo positivo quanto o semiciclo negativo. Tá? Então, a gente tem o dobro de tensão na saída em relação ao meia ponte. Tá? Então, a gente aproveita melhor essa forma de onda. Tá? Então, essa tensão aqui, a gente diz que ela é, de certa forma, um pouco mais contínua do que a do meia ponte. Tá? Mas ela ainda é pulsada. Nós ainda temos pontos aqui onde a tensão toca o zero. Tá? O zero de tensão, ok? Essa forma de onda de tensão, depois, mais adiante nas aulas, nós vamos transformar ela em uma tensão contínua pura. Tá? Então, daqui para cá ainda tem um circuito que vai aqui no meio, que no meio nós vamos colocar um circuito que vai transformar esta tensão pulsada numa tensão contínua. Tá? Mas isso é nas próximas aulas. Por enquanto, a gente precisa estudar ele sem essa parte do circuito que filtra. Tá? Ok?
Então tá, como é que este circuito funciona? Como é que ele faz para pegar essa tensão negativa e jogar lá para o positivo na saída? Tá? Então vamos lá, vou fazer o mesmo metodologia que eu fiz na aula passada. Primeiro eu vou explicar o circuito aqui de forma geral, tá? De uma forma mais simplificada. Depois a gente vai lá no sketchbook e eu faço as etapas de operação, que é um pouquinho mais complicado, tá? Mas é interessante também a gente ver daquele jeito lá, tá? Então vamos lá, explicação mais sucinta aqui de como funciona o retificador ponto completo. Então vamos lá, sempre que vocês vão analisar esse tipo de circuito, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar a tensão de entrada, vocês vão ver onde é que está o positivo dela, tá? Então significa o quê? Ah, professor, mas não faz sentido uma tensão alternada ter um terminal de positivo. Não faz mesmo, né? Mas para que serve o positivo? Ele indica que o primeiro ciclo vai começar positivo para cima. Tá? Daí o segundo ciclo, depois do segundo semiciclo, daí a tensão vai ficar positiva embaixo. Tá? Então é só para a gente ter uma referência, né? Ter uma referência que aqui é o positivo, quer dizer que ele vai sair a tensão primeiro para cima. Tá? Então vamos lá. Então aqui a corrente vai sair do positivo, tá? Da fonte, então ela vai sair isso aqui. Então vamos fazer o caminho da fonte, da corrente da fonte. Então ela vai sair do positivo e vai chegar aqui. Ó. Aqui, o pessoal, ela tem uma emenda do fio. Ela tem duas possibilidades. Ou ela vai para cima, ou vai para baixo. Tá? Se a corrente fosse para baixo, ó, descendo aqui, ó, lembrando que essa curvinha aqui, pessoal, significa que o fio, esse fio aqui da horizontal, ele passou por cima desse fio, ele não está em contato. Tá? Quando tem um contato de 3 fios, que seria um nó, daí tem um pontinho desenhado aqui, tá, pessoal? Não confundir. Aqui não tem contato. O fio do negativo da fonte, ó, ele passou reto e está conectado aqui, ó. Ok? Então, essa corrente saiu do positivo, chegou aqui. Ó. Se ela fosse para baixo, pessoal, ela chegaria no negativo de um diodo, tá? No anodo de um diodo, tá? Desculpa, no catodo do diodo. Então, aqui embaixo, olha o sentido da seta do diodo. Então, para baixo não vai corrente. Tá? Não tem como conduzir nesse sentido para baixo no diodo 3. Tá? Então, esse diodo aqui não vai conduzir. Tá? Não vai conduzir. Agora, se a corrente for para cima, olha aqui, ó, ela está numa condição que permite a condução do diodo. Tá? Então, eu vou desenhar ele pintadinho aqui. Ó, tá? Pintado, porque daí está indicando que esse diodo aqui está em condução. Tá? Só para diferenciar do que não está em condução. Ok? Aqui vocês têm que tomar cuidado, pessoal, porque não significa que estar no sentido favorável de condução, isso não garante que o diodo vai entrar em condução. Porque vocês estão vendo, ó, ele tem mais um caminho aqui. Ó. Se ele não tiver outro caminho para fechar o circuito, esse diodo não vai estar em condução. Tá? Então, eu aceitei que ele está em condução, mas é meio provisório. Tá? Eu tenho que seguir adiante e ver se ele não vai estar aberto devido à falta de caminho para a corrente circular. Tá? Depois, lá nas etapas de operação, vai ficar mais claro. Então, aqui ó, eu vou seguir nesse caminho aqui. Ó, tá? Cheguei aqui, ó, eu tenho outro caminho, outra opção. Eu posso ou vir a corrente seguir para baixo em direção ao diodo 2 ou seguir em direção à carga. Tá? Então, aqui, ó, novamente, ó, eu estou chegando no negativo de um diodo 2. Então aqui ó, ele não está favorável à condução. Ele está indo contra o diodo. Tá? Não está a favor do diodo, está contra o diodo. Então ele não pode conduzir. Tá? Então o diodo 2 não vai conduzir. Então vamos seguir. Ó. Então a corrente só tem essa opção de seguir para esse caminho aqui. Então ela vai seguir esse caminho aqui ó, e vai descer tá, ó, pelo resistor. Tá? Então ela vai descer, e lembrando que a corrente sempre entra no positivo. Então ela vai produzir um positivo em cima. Ok? Então a corrente vai descer, vai chegar aqui, ó, tá? E aqui ela tem novamente uma opção. Tá? Ela tem duas opções. Se vocês olharem aqui, ó, aparentemente, tá? Aparentemente, esses dois diodos poderiam conduzir, ó, porque eles estão no mesmo sentido. Ó. Os dois a corrente poderia subir. Tá? E aqui vocês têm que tomar cuidado. Ó. Esse diodo 3 não faz sentido ele estar em condução. Porque, ó, pensa, se a corrente fosse fazer isso aqui, ó, daí a corrente ia ficar circulando aqui, ó. Não faz, essa condição do diodo 3 conduzir e o diodo 1 conduzir, não faz sentido.
tá? Não tem como a corrente ficar circulando aqui, tá? Então, esse diodo aqui ele não pode estar em condução, tá? Então, quem está em condução é o diodo 4. Então, esse cara aqui vai entrar em condução, tá? Daí, se esse diodo aqui entrar em condução, ele passou pelo diodo, aqui também tem uma outra opção. Ele vai seguir para a esquerda, vai seguir pela direita. Se ele fosse seguir reto e seguir para o diodo 2, daí a corrente ia ficar circulando dentro desse caminho aqui, ó, dessa malha aqui, que também não faz sentido, tá? Porque como é que a corrente vai ficar circulando dentro de uma malha que só tem elementos que não tem fonte? Tá? O que faria com que essa corrente circulasse nessa malha? Também não faz sentido. Então, esse diodo 2 aqui não pode estar em condução também. Tá? Então, ela vai seguir por esse caminho aqui, ó, vai pular por cima aqui, ó, e vai voltar para o negativo da fonte. Tá? Então, é sempre assim, pessoal. A corrente tem que sair do positivo da fonte e passar por todos os elementos e voltar para o negativo da fonte. Tá? Lembrando que a fonte de tensão, pessoal, pensa, como se fosse uma bomba de água, né? Uma bomba hidráulica num circuito fechado. Tá? Então, aqui dentro tem uma bomba e o reservatório. Então, ela tem que bombear, passar por todo o caminho e voltar para o reservatório e para a bomba. Senão vai secar a bomba, né? Não faz sentido. Tá? Então, a corrente tem que sair do positivo e voltar para o negativo. Ok? Entendido até aí? Tranquilo? Faz sentido para vocês isso? Sim, professor, estamos entendendo. Tranquilo. O que impede o diodo 2 de conduzir é a ausência da corrente? Depois, quando a gente fizer as etapas de operação, nós vamos, que está na sequência ali, que eu vou explicar depois disso aqui, a gente vai pegar e vai deixar esse diodo aberto aqui e nós vamos pegar e medir a tensão em cima do diodo 2. Você vai ver que a tensão em cima do diodo 2 ela vai ficar negativa, tá? Porque olha aqui, ó, esse diodo aqui, ó, como é um diodo ideal, né? Então a tensão em cima do diodo 4 é zero. E como esse diodo aqui está em condução, o diodo 1 está em condução, se aqui a gente tiver, por exemplo, 100 volts na entrada, aqui na saída a gente vai ter 100 volts, tá? E daí, se aqui é zero, se a gente fizer uma malha aqui dentro, vocês vão ver que a tensão em cima do diodo 2 é menos 100, tá? Então, ele fica bloqueado por tensão negativa, tá? Então, como a tensão é negativa, o diodo 2 não entra em condução, tá? Então, isso que nós vamos fazer a análise depois das tensões, tá? Pelas tensões a gente consegue verificar se esse diodo aí ele vai estar em condução ou não, tá? Assim, dessa maneira rápida que eu fiz aqui, é só olhando para o circuito, tá? Só olhando. E daí, claro, que a gente também pode pegar e ver mais ou menos qual que é a tensão em cima do diodo para ver se ele conduz ou não, tá? Mas é por tensão negativa, ok? Mais alguma dúvida aqui? Tranquilo até a hora da prova. Tranquilo até a hora da prova. Beleza. Então, esse aqui, pessoal, é para condução no sentido positivo para cima, tá? Eu vou limpar isso aqui. Vamos fazer agora com o positivo para baixo, tá? Porque como é uma tensão alternada, agora a gente vai ter tensão negativa aqui, ó, tá? Então, é como se a fonte de entrada invertesse, tá? Então, a fonte de entrada inverteu e a corrente agora vai sair desse positivo aqui, ó, tá? Vai sair daqui, ó, vai pular esse fio e vai chegar aqui, ó. Chegando aqui, ela tem novamente duas opções. Ou eu vou para cima ou eu vou para baixo. Se eu for para baixo, pessoal, esse diodo aqui está bloqueado. Tá? Esse diodo está bloqueado. Então, não tem como esse diodo aqui estar em condução. Então, ela vai ter que ir para cima. Tá? Então, aqui, ó, provavelmente esse diodo aqui vai estar em condução. Tá? Então, vou pegar, vou pintar ele novamente aqui. Tá? Vou pintar esse diodo, seguiu aqui. Chegando a corrente aqui em cima, eu tenho novamente duas opções. Se eu for para a esquerda, pessoal, esse diodo aqui vai estar bloqueado, tá? Porque a corrente não consegue entrar no negativo do diodo. Tá? Então, esse diodo aqui não vai estar em condução. Então, a única possibilidade é ir para a direita. Tá? E aqui, ó, novamente, pessoal, mesmo com a tensão de entrada invertida, a corrente está descendo aqui nesse resistor. Então, o positivo fica para cima de novo
Então eu estou nesse semiciclo aqui, ó. Tá? Então isso eu peguei a tensão mesmo estando invertida na entrada e joguei para cima. Tá? Então ele vai ficar... Porque o que define essa polaridade, define se vai sair positivo ou não, é o sentido da corrente. Então a corrente novamente está descendo, tá? Mesmo com a tensão de entrada invertida. Então a corrente vai descer por aqui, ó, tá? E vai chegar aqui novamente e vai ter duas opções. A mesma situação de antes, tá? Se o diodo 4 estivesse em condução, pessoal, a corrente ia subir aqui, ó, e novamente ia ficar circulando aqui dentro dessa malha, sem fonte. Tá? Não faz sentido. Tá? Então, esse diodo aqui não pode estar em condução. Tá? Então, quem vai estar em condução é o próximo diodo. Ó. Então, aqui ó, a corrente pode passar por esse diodo aqui, ó, tá? E vai subir aqui, ó, e vai voltar para o negativo da fonte. Porque se ela fosse para cima novamente, ó, daí eu teria um circuito fechado aqui também, circulando corrente com a carga, o diodo D1, o D3, né? Então não faz sentido o diodo D1 estar funcionando, tá? Daí, depois que o diodo está em condução, a gente pode também calcular a tensão em cima do D1 aqui, do D4, tá? Que eu vou fazer depois, né? Mas se a gente quisesse, ó, se eu fosse fazer uma malha aqui para calcular a tensão em cima do D1, ó, vocês vão ver que ó, esse positivo aqui ó, da fonte, digamos que tenha 100 volts na fonte. Ó. Esse positivo ó, segue o caminho, aqui, como é um diodo ideal, o diodo 2 é um curto-circuito, e ele vai chegar aqui, ó, tá? Então, vai ficar é como se ficasse uma fonte de tensão assim, ó, ligada nesse diodo, tá? Uma fontezinha de 100 volts. Então a tensão VD1 fica igual a menos 100 volts, tá? Então esse diodo aqui está com menos 100. Então ele está com menos a tensão da fonte, tá? Então se ele está com uma tensão negativa, ele vai estar com a tensão reversa, né? Então o diodo está bloqueado. Tá? Mesma coisa no diodo 4, ó. No diodo 4, ó, como os diodos são ideais, a tensão de saída é igual à da entrada. Então, tem 100 volts aqui. Tá? Então, se tem 100 volts, ó, o positivo está aqui. Ó. Se eu seguir esse positivo, quer dizer que esse 100 volts está aqui, ó, em relação a esse cara aqui. Então, é como se tivesse aqui ó, 100 volts ligado aqui. Assim. Tá? 100 volts aqui. Significa que o diodo está com menos 100. Tá? Então, sempre assim, pessoal, sempre vai ter os diodos das diagonais, ó, vão estar em condução. Vai estar o D1 e o D4 em condução, e os outros dois estão reversamente polarizados. E agora vai ter o diodo 2 e 3 em condução, e o diodo 1 e 4 reversamente bloqueados. Tá? Então, sempre dois diodos em condução por vez. Tá? Enquanto que lá no ponte... o meia ponto nós tínhamos só um diodo em condução porque só tinha um diodo, né? Então aqui nós temos 4 diodos e sempre 2 em condução, tá? Agora que eu entendi aquele diagrama que é feito com o diodo do Rock Point. Tá, nunca é tarde, nunca é tarde. Aí que tá, isso aí é uma coisa que serve para outras disciplinas também, pessoal. Vocês não precisam entender tudo na hora que é explicado, tá? Vocês podem entender depois, mas que um dia seja entendido, né? Mas vocês podem estudar em casa também, ou na hora de fazer o exercício. Geralmente, vocês com calma, olhando para o caderno de vocês, para os slides, vocês conseguem entender depois, tá? Eu lembro que quando eu fazia a graduação, eu não conseguia entender tudo em aula, não dá tempo, é uma correria e tal. Você tenta prestar atenção o máximo que dá, e depois você organiza o pensamento e... Mas também dá para entender em aula também, né? Cada um tem a sua maneira de estudar, de compreender E agora é gravada as aulas, é? Melhor ainda, né? Daí dá para assistir de novo até o cérebro iniciar, ligar, que nem motor antigo. Exatamente. Essa é a inércia. Exatamente, pegar no tranco. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? Então, essa aqui é uma explicação. Eu gosto dessa explicação aqui porque ela é uma explicação mais rápida, né? Porque o que nós vamos fazer agora ela é mais lenta, daí a gente muitas vezes se perde no meio do entendimento ali. Mas tem que fazer também. Nós vamos agora pegar e calcular todas as tensões e correntes nos elementos. Tá? Lembra lá de circuitos 1? Ó, calcula a tensão, corrente e potência em todos os elementos. Aqui também, mesma coisa. Tá? Então,
Agora eu vou passar lá para o sketchbook, e daí a gente faz a análise de todas as etapas de operação ali do circuito, tá? Então, vamos lá. Uma janela aqui. Tá. Aqui eu desenhei já vários circuitos, porque daí eu não preciso ficar copiando e colando, né? Já me agiliza o funcionamento, minha análise, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos usar aquela mesma metodologia que a gente usava antes, tá? Lembra que tinha uma metodologia que a gente utilizava para decidir quando a gente tinha diodos em condução ou não, tá? Então, como agora a gente tem 4 diodos, pessoal, o que acontece? Nós não sabemos, a princípio, eu já expliquei para vocês agora, vocês já sabem, na verdade, quais são os diodos que vão entrar em condução. Mas supondo que a gente não soubesse, tá? Supondo que a gente não soubesse quais diodos estão em condução, tá? Então, como é que a gente faz? A gente precisa pegar e fazer aquele teste, né? Aquele testezinho lá para ver se tem tensão favorável em cima dos diodos, tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que desenhar esse circuito com os diodos abertos, tá? Então, nós vamos fazer um teste aqui, ó, tá? Esse teste, ele envolve o quê? Para saber se o diodo vai entrar em condução, tem que aparecer uma tensão positiva em cima dele, para ele entrar em condução. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar o circuito com os diodos abertos primeiro, e daí a gente mede a tensão, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou apagar os componentes aqui para a gente pegar e conseguir medir a tensão em cima dele. Então, vou apagar desse cara aqui, apagar desse cara aqui, apagar desse cara aqui, tá? E é o seguinte, pessoal, teoricamente a gente teria que pegar e apagar todos os diodos aqui, tá? Todos os diodos. Então, se a gente fizer isso, tá? Nós teríamos, então, além disso, ó, não vai, como está todos os diodos abertos, essa corrente aqui é zero, tá? 0 amperes. Então, essa tensão aqui é 0 volt. Então, quando não tem corrente num resistor, o resistor ele se comporta como se fosse um curto-circuito, né? Porque não tem tensão nele, né? Então, se não tem tensão, é como se fosse um curto-circuito aqui, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem que escolher um caminho aqui para a gente pegar e analisar. Se a gente fizer assim, se a gente seguisse um caminho, por exemplo, seguisse esse caminho aqui, ó, tá? De tensão aqui, para a gente somar as tensões aqui dentro, tá? Esse caminho aqui, ó, é um caminho onde eu tenho as polaridades no mesmo sentido, ó. Positivo desce aqui e aqui entra num positivo, tá? Então é um caminho onde todos os positivos estão em série. Então isso indica o quê? Indica que se eu tiver uma tensão de entrada e esses dois elementos estão em série e eles são iguais, então a tensão vai se dividir igualmente entre eles. Tá? Isso é verdade. Se eu pegar um circuito assim, por exemplo, uma fonte assim, um resistor assim, tá? E aqui for R, aqui for R, e aqui for 100 volts, tá? Não importa o valor dos resistores. Aqui vai ter 50 volts e aqui vai ter 50 volts. Concordam comigo? Não importa o valor do resistor. Se os resistores forem iguais, a tensão vai se dividir igualmente, tá? E olha aqui, ó, os positivos, ó, estão em série, ó. Então a corrente entra aqui, eu produzo um positivo e aqui produz um positivo. No caso dos diodos, ó, o diodo D1 e o D4 aqui, ó, eles estão em o diodo 4, né? Vamos falar diodo 4 para não ficar meio estranho, né? Diodo D4. Diodo 1 e diodo 4, eles estão em série aqui, ó, tá? Então a tensão em cima deles vai se dividir igualmente, OK? E os outros caminhos aqui, ó, que eu fazer, todos eles vão produzir tensão negativa em cima do diodo 2 e do diodo 3, tá? Então, por exemplo, se eu assumir esse caminho aqui, ó, saindo daqui, ó, e fazendo um caminho, na verdade, como está todo mundo aberto, eu tenho que escolher pelo menos algum caminho que vai passar por todos os componentes, tá? Então, se eu pegar esse caminho aqui, ó, do diodo 1 e do diodo 4, vai ficar assim, ó. Vou sair daqui, ó, menos V1, VI, né? Mais VD1, tá? Mais VD4 igual a zero.
tá? Então, se esses dois diodos aqui eu tenho a mesma tensão, tá? Então, eu vou chamar a tensão VD1 igual a tensão VD4. Vou chamar de VD14, tá? Isso aqui vai ser igual, então isso aqui vai ficar 2 vezes VD14, né? Porque elas estão em série, vão se somar, mais VI, ok? Igual a 0. Então, a tensão em cima do diodo 1 e 4, VD1 e 4, vai ficar o VI, aqui é menos, né? Vai ficar VI sobre 2, tá? Que é maior que 0, tá? Então, a tensão em cima do diodo 1 e do diodo 4 vai ser uma tensão positiva, ok? Então, vai indicar que esses diodos aí vão estar em condução, tá? Agora, o que vai acontecer com os outros diodos, tá? Os outros diodos, se a gente pegar e fazer uma malha aqui, ó, por exemplo, tá? Se a gente fizer uma malha aqui, ó, e a gente sabe que esse diodo D4 aqui tem uma tensão VI sobre 2, porque a gente acabou de calcular aqui, ó, tá? Se a gente fizer uma malha aqui dentro, ó, nós vamos ver que, vamos sair, digamos, desse ponto aqui, ó, tá? Vai ficar mais VD4, que vale... Acho que esse aqui eu vou até apagar aqui, não há necessidade. A gente sabe que os dois são iguais ali, senão vai faltar espaço aqui. Tá? Se a gente fizer essa malha, eu vou chamar essa malha primeira aqui de malha 1, tá? Malha 1. Essa malha aqui eu vou chamar de malha 2, tá? Para depois você se identificar na hora de olhar de novo. Se eu sair daqui, pessoal, vou chegar num positivo, vai ficar mais VI sobre 2, e eu subir aqui, eu vou chegar no mais VD2, tá? E eu vou descer pela carga, ó, dentro dessa malha aqui, é uma malha com componentes em aberto, ó, mas não tem problema, eu quero descobrir essas tensões dos componentes abertos, então não tem problema. E vou descer aqui, ó, igual a 0, né? Mais 0 igual a 0. Então, se eu isolar o VD2, tá? Vocês vão ver que o VD2 é menos VI sobre 2, tá? Então é menor que 0. Então o diodo 2 ele está bloqueado mesmo, tá? Ele está bloqueado. E tem uma outra malha, pessoal, que pode ser essa malha aqui, ó, que seria a malha 3. Malha 3. Ok? Que daí eu posso fazer o caminho pela entrada mesmo, tá? Ou, pela entrada mesmo, posso sair daqui, ó. Se eu chegar, vai ficar menos VI. Menos VI. Vou chegar aqui em cima no VD1, que eu já calculei, ó, que vale VI sobre 2. Então vai ficar mais VI sobre 2. E vou chegar lá em cima. Aqui do VD2. Eu quero fazer uma do que envolva o VD3, na verdade, né? Deixa eu ver por onde é que a gente pode fazer um caminho que engloba essa tensão VD3. Posso sair por cima aqui, descer e fazer por aqui? Pode ser também. Tá? Acho que é melhor. Vou fazer de novo aqui. Malha 3. Então, a malha que está dentro desse caminho aqui, ó. Tá? Dentro desse caminho aqui. Eu vou sair daqui de baixo, na verdade. Então, vai ser mais VD3. Ou melhor, tem um caminho mais fácil. Posso fazer um caminho por aqui e fazer lá por fora, ó, que daí eu englobo aquele zero de tensão, que daí fica mais fácil. Então, eu vou sair daqui de baixo, ó, mais VD3. E vou chegar aqui em cima, mais VD1. Né, que o VD1 vale VI sobre 2. Tá? E vou chegar aqui em cima, mais 0 igual a 0. Então, o VD3, pessoal, ele também vale menos VI sobre 2, tá? Que é menor que 0. Tá? Então, por essa análise aqui, a gente consegue ver quais os diodos que têm tensão positiva e quais possuem tensão negativa. Tá? Então, quando que o diodo 1 e 4 vão conduzir? Quando isso aqui for maior que 0. Tá? Então, quando que isso aqui vai maior que 0? Quando a tensão de entrada é maior que 0. Tá? Então, quando a tensão for maior que 0, tá? Eu vou ter o diodo 1 e 4 em condução. Tá? E o diodo 2 e 3 em bloqueio. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Agora sim, esse aqui foi só o teste. Tá? Agora nós vamos fazer o quê? Fazer na de baixo aqui embaixo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que o VI é maior que 0, tá? Então, se o VI é maior que 0, a gente sabe que o diodo 1 e 4 aqui estão em condução, tá? Então, pelo teste, a gente vai saber que o diodo D1, tá? Então, diodo D1 e D4 em condução, tá?
em condução e o diodo 2 e 3 em bloqueio. Ok? Então, isso aqui indica o quê? Se o diodo D1 e o 4 estão em condução, então a tensão VD1, tá, é igual à tensão do diodo 4, né, porque eles estão em condução, então significa que a sua tensão é zero. Tá? Então, ó, esse diodo aqui, eu vou apagar os diodos que não estão em condução e vou deixar apenas os diodos que estão em condução. Tá? Então, esse diodo aqui está em condução, tá? E esse diodo aqui está em condução. Tá? Ok? Então, a tensão neles é fácil de fazer. Ó. A tensão neles é fácil de fazer. Tá? E a tensão de saída, pessoal, então é só a gente pegar e seguir esse caminho aqui. Ó. Tá? Fazer uma malha aqui. Ó. A gente sabe que como eles são diodos ideais, a tensão nele é zero. Tá? Então, essa tensão aqui é zero e essa aqui é zero também. Tá? Então, a tensão de saída, pessoal, é igual à tensão de entrada. Tá? Somente quando o VI for maior que zero. Tá? Somente quando o VI for maior que zero. Ok? E daí a gente pode pegar e calcular agora as tensões, tá? As tensões do diodo 2 e do diodo 3. Tá? Então a gente pode fazer a mesma malha que a gente fez em cima ali, fazer uma malha aqui, ó, tá? Uma malha aqui. Ó. Então se eu sair desse ponto, ó, vai chegar no mais VD4, que a gente sabe que é zero, mais VD2, mais a tensão de saída. Tá? Então a tensão no diodo 2, né, se eu sair daqui vai ficar mais VO igual a zero. Tá? Então a tensão do VD2, pessoal, igual a menos VO, tá? Aqui é menos VI, né? Ok? Então a tensão, como a tensão VI é maior que zero, e aqui eu botei um menos, a tensão no diodo 2 é negativa, tá? Ela fica com tensão negativa. E depois, fazendo uma malha aqui, ó, por fora, ó, pessoal, eu consigo calcular a tensão do diodo 3, ó. Eu vou sair desse ponto aqui, ó, mais VD3, vou subir aqui, ó, mais VD1, que a gente sabe que é zero, mais zero, mais o VO, igual a zero. Tá? Então, a tensão no VD3 ela é menos VO ou menos igual a menos VI, né? Tá? Então, ela é negativa, ok? Então, significa o quê? Que o diodo 2 e 3 eles estão bloqueados, tá? Bloqueados por tensão, tá? Então, isso aqui, pessoal, a gente pode fazer até fazer o gráfico aqui da... Eu vou pegar este cara aqui, ó. Tá? E vamos fazer o gráfico, tá? Que isso aqui eu também geralmente peço para vocês fazerem também, pessoal, que é os gráficos de tensão e corrente em cima dos elementos, tá? Então, é comum vamos pegar e desenhar esses gráficos aqui, tá? Então, aqui embaixo mais um. Aqui ó, eu geralmente marco os zeros aqui para ver onde é que acontecem os cruzamentos, né? Tá? Então, esse gráfico aqui vocês têm que fazer também, tá? Ok? Então, nós fizemos só dessa parcela aqui, né? Tá? Só de quando aqui o VI for maior que zero. Então, isso aqui nós já fizemos. Então, a gente pode calcular, por exemplo, aqui o VO, tá? Fazer esse gráfico aqui. A gente pode fazer o gráfico também das tensões dos diodos, que seria o VD, tá? Então, a tensão de saída, pessoal, ó, que seria essa parte aqui, ó, nós vimos que a tensão de saída é o próprio VI, ó, tá? Porque os diodos são curtos-circuitos, né? A queda de tensão deles é zero, então a tensão de saída é o próprio VI, tá? Então, se ela é o próprio VI, então é só copiar o VI de cima e colocar aqui, ó, tá? Então esse aqui é o nosso VI, tá? E daí nós temos que também fazer a tensão nos diodos, tá? Então o primeiro, né, nessa primeira etapa, pessoal, nós temos aqui ó, o diodo D1 e D4, diodo 4 em condução, ou seja, a tensão deles é zero, tá? Então, você tem que fazer no outro gráfico, tá? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego aqui um
uma caneta maior aqui, troco de cor, coloco o vermelho aqui, ó. E esse aqui, pessoal, esse cara aqui, ó, é o nosso VD1 e 4, tá? Eles estão em condução, ok? Então, se eles estão em condução, a tensão deles é 0, tá? Diodo 1 e 4. E depois nós temos a tensão do diodo 2 e 3, tá? Diodo 2 e 3. Essa tensão é menos VI, tá? Menos VI. Então, vocês podem fazer no mesmo gráfico, se vocês quiserem, ou fazer num gráfico separado, tá? Eu, como eu tenho cores diferentes aqui, eu vou fazer no mesmo gráfico. Então, esse cara aqui, a tensão no diodo... ele vai ficar assim depois, né? Essa aqui é a tensão no diodo 2 e 3, tá? Então, a tensão no diodo 2 e 3, ela fica negativa, tá? Enquanto que a tensão na entrada fica, na saída fica positiva, tá? Essa aqui fica positiva assim, ok? Então, essa aqui, pessoal, nós fizemos o primeiro ciclo. O primeiro ciclo é quando o VI for maior do que 0, tá? VI maior que 0, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o ciclo de tensão negativa, tá? Tensão negativa. Vamos fazer aqui em cima, tá? Vou voltar para 2 aqui. Vou apagar esse cara aqui. Tem que mesclar as camadas. Deve ter uma maneira mais rápida de fazer isso aqui. Aí. Tá. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer a outra etapa. A etapa onde o VI é menor do que 0. Tá? Aqui nós fizemos VI maior do que 0, agora é menor do que 0. Então, quando for menor que 0, pessoal, nós já fizemos o teste. O teste está feito aqui, ó, tá? Então, quando vai ser o contrário dessa etapa aqui, tá? Vai ser o contrário dessa etapa aqui, ó. Então, quando eu tiver o VD1 e 4, que está aqui, ó, ele está em condução quando o VI for maior do que 0, tá? Então, agora a tensão VI vai ser negativa, tá? Vai ser negativa. Então, a tensão no diodo 1 e 4 vai ficar negativa. Então, o diodo 1 e 4 vai bloquear. E essa etapa aqui vai ficar ao contrário. Tá? Eu posso fazer a mesma, vai dar a mesma coisa. Então, o que acontece? Se o meu VI for negativo, ele vai entrar aqui agora. Tá? Então, quando o meu VI for negativo, com esse menos aqui, ó, vai dar um VI positivo. Tá? Então, a tensão no diodo 2 vai ser positiva. Tá? E no diodo 3 também. Ok? Então, para fazer igual o de antes, o diodo 2 e 3, tá? Então, o diodo D2 e D3 em condução. Tá? Em condução, tá? E o diodo 1 e 4, pessoal, olha aqui, ó, eles vão ficar com tensão, como o VI vai ser negativo, ele vai ficar com tensão negativa, tá? Então, o diodo D1 e 4 em bloqueio, tá? Em bloqueio, ok? Então, se o diodo 2 e 3 estão em condução, a sua tensão já está pronta, né? Então, a tensão VD2 é igual a 0 e VD3 é igual a 0 também, tá? Então, D1 e 4, eles estão em bloqueio. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou apagar os diodos aqui que não estão em condução, tá? 2 e 3 em condução, e esses dois diodos aqui, eles vão estar em circuito aberto aqui, né? Eles estão em bloqueio, tá? E esse diodo aqui está em condução. Ok? Beleza? Então, nessa condição aqui, ó, o que vai acontecer? Agora inverteu, né? O positivo vai ficar aqui, ó, tá? E a corrente vai sair por este caminho aqui, ó. Vai sair daqui, ó, e vai passar descendo novamente na carga, tá? Vai descer a carga e vai fazer todo esse percurso de volta e vai voltar para o negativo da fonte, tá? Então, sempre, né, quando vai sair positivo, vai passar para os
componentes vai voltar para o negativo, tá? Então, os diodos que estão em condução, a tensão já está pronta, tá? Falta para nós ver qual que vai ser aqui, então, como esses diodos são ideais, né, não tem queda de tensão, a tensão de saída, ela é a própria entrada, tá? Quando a tensão de entrada for negativa. E nós temos essas duas tensões aqui, o que nós temos que descobrir, que é a tensão dos diodos, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um caminho com tensões que eu conheço. Então, eu pegaria esse caminho aqui, ó, tá? E o outro caminho seria um caminho por fora aqui, ó, tá? Eu vou chamar isso aqui de malha 1 e aqui malha 2, por exemplo, tá? Para saber qual que é o caminho que contempla aqui o VD1 e o outro depois que contempla o VD4, para descobrir a tensão dele, tá? Então, fazendo aqui o da malha 1, tá? A malha 1, ó, se eu sair desse ponto aqui, eu vou chegar no VD3, que a gente sabe que é 0, tá? Então é 0. Cheguei lá em cima mais VD1, tá? E desci lá na saída mais VI, igual a 0, tá? Então o meu VD1, pessoal, ele tem a tensão de menos VI, ok? Menos VI. Beleza? E a malha 2, nós vamos pegar esse caminho aqui, ó, tá? Vamos sair desse ponto aqui, vai ficar mais tensão do diodo 4. Lá em cima é mais 0, porque o diodo 2 está em condução. E vai descer pela saída mais VI, igual a 0, tá? Então, o diodo 4 é menos VI. Okay? Então, todos esses dois diodos aí estão com tensão negativa, tá? Estão com tensão negativa, ok? E daí nós temos que finalizar esse gráfico aqui, ó, tá? Esse gráfico aqui. Eu vou apagar isso aqui, ó. Isso aqui eu vou ter que tirar daqui porque vai me atrapalhar, tá? E vamos lá. Então, esse gráfico aqui, ó, eu vou botar para 3 aqui, a minha caneta, que fica melhor. Vamos fazer primeiro o vermelho aqui, tá? Não, na verdade, o preto primeiro aqui. Então, nós temos que fazer agora a tensão de saída. Tensão de saída, nós vimos que vai fazer exatamente isso aqui, ó, tá? Vai ficar um positivo assim, ok? E daí, depois, temos que fazer as outras tensões, tá? Então, o azul eu já fiz, né? Porque o azul é a tensão do diodo 2 e 3, tá? Então, que no início elas estavam negativas, tá? E agora ela está em 0, ó. Aqui, ó, tá em 0 já tinha desenhado. Daí, agora nessa segunda etapa, nós vamos ter a tensão do diodo 1 igual a do diodo 4, que é menos a tensão da entrada, tá? Que agora é em vermelho aqui, ó, tá? Então, essa tensão vai fazer isso aqui, ó. E isso aqui, tá? Então, vai ficar agora negativo na tensão, vou colocar aqui, né? VD1 e 4, tá? Deixar lá que fica melhor, ok? E daí depois repete tudo, né, pessoal? Tá? Repete tudo. Essa tensão vai ficar constante aqui, e vai fazer isso aqui de novo aqui, e assim por diante, tá? E a outra vai fazer isso aqui, ó. Então, sempre tem um diodo, 2 diodos conduzindo e 2 diodos bloqueados. Então, olhando para esse gráfico, quando a tensão está em 0, pessoal, é quando ela está em condução, tá? E quando ela está negativa, ela está em bloqueio, ok? Então, é bem fácil de ver pelo estado, pela tensão do diodo, a gente vê se ele está em condução ou não, tá? Ok? Então, tem um circuito, tá, pessoal? E, claro, no circuito de tensão alternada fica difícil de medir com um multímetro, né? Mas se eu ir lá e colocar o meu multímetro em cima de um diodo qualquer, tá? Tem um circuito em corrente contínua, né? Que não seja um retificador. Quero saber se o diodo está em condução, eu vou lá e coloco um multímetro em cima e olho a tensão. Se tiver 0,7 volts lá, é porque ele está ligado. Se der uma tensão negativa, é porque ele está bloqueado, tá? Então, é pela tensão que a gente verifica se ele está em condução ou não, tá? Beleza? Conseguiram entender, pessoal, a ideia aqui? Aqui tem mais detalhes, né? Mais detalhes de como ele entra em condução, os momentos de condução, só que
que fica mais difícil de acompanhar, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma, tá? O que falta para nós aqui? Aqui faltou um símbolo positivo. O que falta para nós aqui neste circuito, tá? Para nós, nesse circuito, pessoal, falta a gente pegar e calcular a tensão RMS dessa tensão de saída, tá? Fazer aquela integralzinha lá que a gente fez na última aula, tá? Então, aqui embaixo, eu vou pegar e fazer aquela integral agora. Tá? É bom para a gente dar uma treinadinha, fazer integral, né? Integral é legal. Tá? Então, como é que a gente calcula a tensão RMS, pessoal? Tensão RMS... Opa. Tensão RMS, VORMS... Deixa eu trocar a caneta aqui para 2. Tensão RMS, pessoal, ela é aquela formulazinha. Ela é a raiz quadrada aqui, ó. A raiz quadrada de 1 sobre o período, tá? Integral de 0 até o período, da tensão que eu quero calcular ao quadrado, né? VT dt. Okay? Então, essa aqui é a nossa equação para calcular o valor RMS, tá? Que é muito importante. Que normalmente a gente pega e faz o cálculo, em vez de usar o valor da equação no tempo, como é uma função trigonométrica, a gente vai pegar e fazer o cálculo utilizando o período em radianos. Ela fica muito mais fácil para a gente. Tá? Então, é 1 sobre 2π, né? Integral de 0 a 2π da nossa tensão em ômega t, né? Ao quadrado de ômega t. Por que eu faço isso? Porque no ângulo é muito mais fácil de fazer essa integral. Tá? Muito mais fácil. Então, a equação que nós vamos fazer, tensão VORMS, tá? Ela vai ser raiz quadrada, tá? Aqui vai ter um período, uma integral, e a equação que nós vamos fazer é aquela equação que nós temos lá, VP, seno de ômega t, tudo isso aqui ao quadrado, de ômega t. Nós vamos integrar de 0 até o período, tá? E aqui, pessoal, quero que vocês prestem atenção numa coisa, tá? Uma coisa bem importante. O que nós estamos integrando para calcular o valor RMS? É o valor RMS dessa equação aqui, ó, tá? Da tensão de saída, ok? Nós fizemos na aula passada o valor RMS dessa forma de onda de cima, daqui, tá? Então, lá nós pegamos e fizemos a integral em um período. Tá? O que é o período ainda, pessoal? Período é o tempo que demora para a forma de onda se repetir. Então, ela cruzou o zero subindo aqui, cruzou o zero subindo aqui. Então, esse é o período. Tá? Então, o nosso período na nossa rede aqui em Santa Maria é 1 sobre 60 Hz, que dá 16,66 milissegundos. Tá? Só que olhem a curva de baixo aqui, que é o VO. O que é o período nessa forma de onda de baixo? Hein? O que vocês acham? Quando que a forma de onda já começa a se repetir? Essa eu queria que vocês me respondessem, para ver se tem alguém prestando atenção ainda até essa altura do campeonato. A metade, né, do tempo, vai ser a metade do... Metade do tempo, né? Frequência anterior. Isso, então aqui nós tínhamos um período, ó, de 16 mili, aqui então vai ser 8 mili, tá? Então se aqui dava 60 Hz, aqui, pessoal, vai dar 120 Hz, porque o período caiu pela metade, né? Lembrando que frequência é 1 sobre o período, tá? Então se o período diminuiu, a frequência aumenta, tá? Para manter essa igualdade, né? Então, se o período diminuiu, antes o período era t, agora o nosso período vai ser t sobre 2. Tá? Então, se antes o nosso período ele era 16 mili ou 2π, se eu estivesse fazendo em radianos, agora o nosso período aqui é π. Ok? Então, quando a gente vai fazer a nossa integral aqui, ó, a gente não precisa colocar 2π, a gente coloca só π. Então, é 1, é π até π. Por que a gente não integra até 2π? Porque daí a gente vai só pegar a informação repetida, né? Se vocês fizerem, não vai estar errado, tá? Não vai estar, vai dar o mesmo resultado, mas não precisa. Tá? Vocês podem integrar de 0 até π, porque daí não vai mudar nada, porque se vocês integrarem de 0 a 2π, daí vocês dividem por 2π lá. Então o valor RMS não muda, tá? Desde que sempre se pegue períodos inteiros, né?
Eu posso fazer uma valor RMS até 3π, se quiser. Tá? Não tem problema. Só que não tem por que fazer. Tá? Melhor fazer só até... Faz até 1 sobre π. Ok? Tá? Beleza, então vamos resolver esse cara aqui. Ó. Então aqui vai ficar... Vou fazer rapidão aí. Então isso aqui vai ficar 1 sobre π. Tá? Aqui vai ficar esse valor... Esse cara aqui é o quadrado. 0 até π. Isso aqui vai ficar Vp ao quadrado, seno de ômega t. Ok? Ao quadrado de ômega t. Tá? Então, aqui, o que a gente pode fazer? Não tem muito que se possa fazer aqui. A única coisa, esse Vp ao quadrado, ele pode sair fora da integral e daí sair fora da raiz também. Tá? Isso pode ser feito. Então, o Vp vai vir aqui fora. Ok? Deixa eu alinhar mais. Aqui vai ficar a nossa raiz quadrada ainda. Tá? A nossa integral aqui, o π vai ficar aqui dentro ainda. Tá? E aqui vai ficar a integral de 0 até π. E daí, esse seno ao quadrado, nós vamos trocar por aquela relação, que é 1 menos cosseno de 2 ômega t. Tá? Sobre 2. Ok? De ômega t. Beleza? Então, essa é a troca que a gente faz. Ok? Esse 2 vai poder vir para frente aqui. Vp. Raiz quadrada de... Aqui vai ficar 2 sobre... desculpa. 1, né? Sobre 2π. Tá? 1 sobre 2π. E aqui vai ficar 1 menos cosseno, que eu já vou fazer a integral. Tá? Então, a integral de 1 aqui ó, vai dar ômega t, de 0 até π, menos, aqui vai dar integral de cosseno, lembrando que o 2 já foi para frente, tá? O 2 já foi para frente. Então, aqui vai ficar a integral de cosseno. Quanto que é a integral de cosseno ainda? Nós vimos na última aula ainda. Alguém lembra quanto que é a integral de cosseno? Eu tenho isso aqui feito em algum lugar aqui. Integral de cosseno, aqui vai aparecer um seno, né? De 2 ômega t. E aqui vai aparecer um 2 embaixo, né? Porque na hora que a gente deriva, né? Derivada de seno é cosseno. Tá? Então não vai trocar de sinal. Esse menos que está aqui é o menos que está aqui. Tá? Vai ser só isso mesmo. De 0 até π. Ok? Então tá. Deixa eu ver. E aqui faltou mais um colchete para fechar. Tá? Então o nosso VO-RMS. Aqui ficou o VP aqui na frente. Tá? Vamos ver o que sobrou dentro da raiz. Então, sobrou dentro da raiz 1 sobre 2π. Tá? E aqui ficou... Eu vou substituir o π aqui, então vai ficar π menos 0 na primeira parcela. E depois aqui vai ficar seno de 2π sobre 2, tá? Menos seno de 0 sobre 2π. Sobre 2. Fecha e fecha. Tá? O que vai cortar aqui? Então, seno de 2π, isso aqui dá 0. Dá quase tudo 0 aqui. 0. E aqui sobrou só o π. Tá? Esse π vai cortar com esse π aqui. Tá? Então, vai ficar só 1 sobre a raiz de 2. Tá? Então, o VO-RMS, ele é Vp dividido por raiz de 2. Então, esse aqui, pessoal, é o valor RMS aí da tensão de saída do retificador ponte completa. Tá? Olha que beleza. Pergunta, vocês já viram essa equação? Qual outra forma de onda que tem o valor RMS igual a tensão de pico sobre raiz de 2? Não é da tomada? Isso. Exatamente, é a da tensão alternada. Tá? Então, assim, ó, olha que maravilha que é isso aqui. Tá? Então, nós temos a seguinte, ó, nós temos essa tensão senoidal, que tem uma tensão de pico aqui, ó, tá? E essa tensão aqui tem a mesma tensão de pico. Tá? O valor RMS dessa forma de onda de cima aqui, ó, VO-RMS, é a tensão de pico sobre raiz de 2. Tá?
e a tensão RMS dessa forma de onda aqui embaixo é a mesma coisa. VORMS é igual a tensão de pico sobre raiz de 2. Alguém me explica por quê? Por que essa tensão alternada tem o mesmo valor RMS do que a sua tensão retificada? Quem se habilita a explicar isso para mim? Por que isso acontece? Por que a tensão RMS... É que o barato é louco. O barato é louco. Isso acontece só por causa que é ideal, né, o diodo. Senão seria... o diodo é ideal, tá, mas supondo que o diodo é ideal, mesmo assim, por que as duas tensões RMS são iguais? Eu chutaria que é porque ela pega só o valor positivo. Não, por que só positivo? Não, eu tô viajando. Não, é que... É porque é eficaz, ele só ia pegar a média ali no meio. Ó, olhem para essa equação aqui, ó. A equação para calcular, a gente calcula do mesmo jeito, né? Então, olhem para a equação aqui. A resposta está na maneira como é calculado. Tá, tem a explicação matemática e tem a explicação física, né? Vamos primeiro para a matemática, né? Porque numa tu pega o ciclo 2π, o outro é meio ciclo. Não muda nada. Eu poderia pegar o ciclo 2π aqui embaixo também. Também não ia mudar nada. Vocês viram? Eu peguei ciclos diferentes e ainda assim deu o mesmo valor RMS, né? A questão tá aqui, ó, pessoal. Nesse númerozinho aqui, ó. O que ele faz com um sinal negativo? Ah, ele torna positivo. Ele torna positivo. É a mesma forma de onça que torna positivo, então. É, porque daí aqui, ó. Se eu pegar nesse primeiro semiciclo, ó, eu vou pegar esse número, vou ter que levar ao quadrado e integrar esse meio ciclo, né? Então os dois são iguais. Beleza? No segundo semiciclo, eu vou ter que levar esse cara aqui ao quadrado, ó. Tá? Quando eu levar o de baixo ao quadrado e o de cima ao quadrado aqui, ó, eles vão ficar iguais. E daí eu vou integrar e tirar a raiz, né? Então, essas duas formas de onda elas são iguais, só que essa de baixo é como se fosse um módulo, né? Só peguei um módulo, né? E joguei tudo para cima, né? Então, por isso que o valor RMS dos dois é o mesmo, tá? Assim, do ponto de vista de cálculo, tá? Agora vamos ver do ponto de vista de circuito. Se eu pegar uma tensão igual a alternada de cima e aplicar ela num resistor, então eu vou ter uma determinada amplitude de tensão sendo aplicada positiva num resistor e depois negativa. Então a corrente passou pelo resistor, realizou trabalho, calor, e depois inverteu a tensão, ela passou também, tá? Então, agora, quando eu tenho uma tensão retificada, a tensão passa num sentido e depois passa no mesmo sentido. Mas é a mesma amplitude, tá? É a mesma amplitude em módulo. Então, se aqui eu tinha 100 volts de pico, menos 100, aqui eu vou ter 100 e 100. Tá? Então, as duas vão fazer o mesmo trabalho, porque é a mesma amplitude. Não importa pro resistor, tá? Não importa pro resistor se a corrente passa num sentido ou no outro. Tá? Ele vai aquecer do mesmo jeito. Ok? Então, se eu tivesse aqui, ó, um circuito desse tipo aqui, ó, né, retificador, e aqui eu tenho 100 volts de pico, tá? 100, VI aqui fosse 100 VI fosse 100 volts de pico RMS, tá? E eu colocasse esse resistor aqui e ele me desse, sei lá, 100 watts, estou chutando. Então, ele vai dissipar 100 watts se ele está nessa posição, ou se eu tirar ele daqui e colocar ele aqui, ó. Tá? A potência no resistor não vai mudar. Tá? Claro que aqui eu estou considerando diodos ideais, tá, pessoal? Se tiver uma queda de tensão de 0,7 no diodo, daí a potência na saída vai ser um pouquinho menor, porque a tensão vai ser um pouquinho menor. Tá? Mas se os diodos fossem ideais, a potência com o resistor aqui ou aqui daria a mesma. Tá?
Beleza? Então é interessante vocês entenderem isso aqui, tá? Porque tem esse ponto de vista matemático, ponto de vista físico. Então, como eu estou falando em valores RMS, né? Por isso que eles são equivalentes, né? O valor RMS em alternado é a mesma coisa do que o valor RMS em contínuo, tá? Isso serve para qualquer circuito aí, tá? Entendido? Entendido? Entendido, pois não, por não compreendido. Entendido. Não, tem que estar compreendido também. Faz sentido o que eu falei, não Ah, faz? se o Pedro não entendeu, eu desisto. Não, mas não é tão complicado assim. Tem que dar mais uma olhadinha em casa que vocês vão ver que vai ficar bem mais tranquilo, tá? Beleza, pessoal. Temos mais 20 minutinhos, tá? Eu só vou falar agora quando eu tenho então a queda de tensão nos diodos, tá? Então vou passar pro próximo. Tá? Então agora, pessoal, o que vai acontecer? O que mudou? Mudou que nós vamos ter diodos não ideais, tá? Diodos com essa queda de tensão de 0,7, ok? Então, o que acontece? Para que esse meu diodo conduza, eu preciso ter 0,7 volts, pelo menos, em cima de cada diodo, tá? Beleza? Então, aqui, novamente, a gente precisa fazer aquele teste, tá? Para ver em qual condição que esse diodo aqui vai conduzir. Vocês vão ver que quais diodos vão entrar em condução vai ser na mesma sequência. Vai ser o diodo 1 e 4, depois o 2 e o 3. Só que aqui tem uma pequena mudança, pessoal, que é quando a tensão de entrada ainda não atingiu o 0,7. Tá? Daí nós temos uma mudança, é como se tivesse uma etapa a mais no circuito. Tá? Então vamos fazer o seguinte: aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter novamente meus diodos aqui, ó, vão estar abertos, tá? Porque eu não sei ainda quais diodos estão em condução. Né? A gente já sabe, né? Mas vamos só fazer de conta que a gente não sabe ainda. Tá? Vou deixar todos os diodos abertos. Tá? Vou deixar todos os diodos abertos. Ok? Nós vamos considerar aqui que o nosso VI vai ficar positivo primeiro, né? Então o VI vai começar com um valor maior que zero. Então a corrente, pessoal, a gente já sabe que os diodos que vão conduzir vão ser os diodos onde o caminho de corrente entra por um positivo, ó, né? Porque a corrente entrando num positivo aqui, ó, ele vai ser o caminho onde provavelmente vai conduzir. Então o diodo 1 e 4 aqui, ó, pessoal, que vão fazer esse caminho aqui, ó, eles são já, devido a nossas análises anteriores, eles são os candidatos aí a entrar em condução primeiro. Ok? Então eles vão conduzir primeiro em algum momento. Tá? Então eu vou fazer um caminho por eles aqui, ó, para a gente identificar por onde, qual a tensão que vai aparecer em cima dele. Tá? Então eu vou sair desse ponto aqui, ó, tá? Então vai ser menos VI. Vou chegar aqui em cima mais VD1, ok? Aqui a gente sabe que é zero ainda, porque não tem nenhum diodo em condução ainda, então não tem corrente. Tá? Então, por enquanto, é 0 volt na saída. Então, vou passar por aqui, vai ser mais 0. Vou subir pelo diodo 4. Mais VD4 igual a 0. Ok? Então, agora, vamos supor que o diodo 4 e o diodo 1 aqui, eles têm a mesma tensão, né? Diodo 1, 4, vou chamar. VD é igual a tensão do diodo 1 e do diodo 4. Por quê? Porque eles são iguais, né? Então, vai se dividir igualmente entre eles. Tá? Então, substituindo ali, ó, VD1 aqui, vai somar a tensão do D1 com o diodo 4, tá? Vai dar 2 VD1,4. Vai passar dividindo para o outro lado, a tensão neles, o diodo 1 igual do diodo 2, diodo 4, vai ser igual a VI sobre 2, tá? Porque são dois iguais, vai dar duas vezes, tá? Daí o VI vai para o outro lado e passa dividindo por 2, tá? Então, assim, a tensão que está em cima do diodo, ela é igual à tensão de entrada dividido por 2, tá? Antes era um diodo ideal. Então, se o VI fosse positivo, o diodo já conduzia. Só que agora, pessoal, é um diodo não ideal, ó. Ele precisa ter 0,7 volts, tá? Então, isso aqui, ó, só vai ser verdade, só vai entrar em condução o diodo 1 e 4 quando isso aqui for maior que 0,7, tá? Ou seja,
a tensão, esse 2 vai passar para o outro lado, o VI tem que ser maior que 1,4 volts. Tá? Quando isso aqui for verdade, o diodo 1 e 4 entra em condução. Tá? Então, e do outro lado, aqui nós temos novamente ainda aquela tensão negativa, né? O diodo 2 e 3, já vou pular um pouco a etapa aqui, mas o diodo 2, a gente pode fazer o mesmo caminho, né? E vocês vão ver que sempre que a tensão for positiva, esse diodo 2 e 3 aqui, eles vão pegar e estar em bloqueio, tá? Eu poderia fazer, inclusive, esse caminho aqui. Vamos fazer esse caminho. Eu vou sair daqui, ó, tá? É o caminho oposto, tá? Eu vou sair daqui e vou caminhar para baixo. Ó. Sair desse ponto aqui, ó. Daí eu acho que vai ficar um pouquinho mais completo, tá? Vou sair desse ponto aqui, vou chegar a menos VI, tá? E vou caminhar para baixo, ó. Vou chegar no negativo do D3, ó. Menos VD3. Vou sair daqui, vou passar pelo 0 volt e vou voltar pelo VD2 aqui, ó, menos VD2 igual a 0, tá? Como o diodo D2 e D3 são iguais, tá? Eu vou chamar aqui de VD2 e 3 é igual ao VD2, que é igual ao VD3, tá? Nós vamos chegar à conclusão que o VD1, desculpa, VD2 igual ao VD3, ele vai ser igual a menos VI sobre 2. Tá? Então, quando que o diodo D2 e D3 conduz? Tá? Ele conduz quando isso aqui for, tá? Quando essa é a tensão em cima dele, só quando for maior do que 0,7 também. Tá? Então, tem que ter 0,7 volts em cima de cada diodo para ele conduzir. Tá? Então, isso aqui só vai conduzir quando o VI for menor do que menos 1,4. Tá? Daí o diodo 2 e 3 conduz. Ok? Então, vejam assim, ó. Quando que o diodo 1 e 4 conduz? Acima de 1,4. Tá? Então, acima de 1,4, o diodo 1 e 4 vão conduzir. Mas quando estiver abaixo, ele não está conduzindo. Tá? E o diodo 2 e 3 só conduz quando estiver abaixo de menos 1,4. Tá? Então, quando a tensão na entrada está entre menos 1 e 1, nenhum diodo conduz. Tá? Não tem nenhum diodo conduzindo. Ok? Que vai ser a condição, tá? Que seria essa condição aqui, ó. Eu vou desenhar aqui. Tá? Existe essa condição por um breve momento de tempo, quando o VI for maior que menos 1,4 e menor do que mais 1,4 volts, tá? Não tem nenhum diodo em condução, tá? Nenhum diodo em condução. Em condução, tá? Então, nessa etapa, pessoal, a tensão na carga vale 0, tá? Então, ela fica zeradinha ali durante até a tensão subir até 1,4 para daí os diodos entrarem em condução, tá? Mas é um tempo muito pequeno, tá? Porque, digamos, que a tensão da rede vai até 311, então ela tem que subir até 1,4 para o diodo entrar em condução. Então, é um tempo muito pequeno, tá? Depois que a tensão passou de 1,4, daí sim, daí nós entramos na condução normal, tá? Então quando nós vamos estar nessa condição aqui, ó, tá? O VI, tá? O VI vai ser maior do que 1,4. Então, o VI vai ser igual a maior do que 1,4. Daí nós entramos na condição normal de operação, tá? Que daí nós vamos ter esse diodo aqui em condução. Eu já estou pulando algumas etapas porque vocês já viram como é que ele funciona, tá? Então nós vamos ter o diodo 1 e 4 em condução, mesma coisa do que antes, tá? Esse diodo aqui vai estar em bloqueio, tá? Mesma coisa de antes, tá? E se a gente pegar e fizer agora uma malha aqui para ver como que fica a tensão de saída, ó,
eu vou sair desse ponto aqui, ó. Ele vai fazer esse mesmo caminho de antes, mesma coisa, tá? E daí o que vai acontecer? Vamos somar a tensão, vai ficar menos VI. Agora eu vou passar por um positivo do diodo 1 aqui, ó, como ele está em condução, tá? Então o D1 ele está em condução. Vamos colocar aqui D1 e diodo 4, né? Em condução. Ok? O que significa isso? Que significa que a tensão do diodo 1 e do diodo 4 é de 0,7. Tá? É 0,7 ou a tensão do diodo que tiver ali. Né? Então, eu cheguei nesse ponto aqui, vai ser mais 0,7. Tá? Caminhei lá pelo VO, vai dar o VO. E subiu pelo diodo 4, que é mais 0,7. Tá? E chegou até o negativo. Então, é igual a 0. Tá? Então, esse 0,7 vai somar com esse cara, vai dar 1,4 e vai para o outro lado negativo. Tá? E esse VI também vai para o outro lado, só que positivo. Então, a tensão de saída, pessoal, ela é VI menos 1,4 volts. Tá? Então, essa é a diferença, pessoal, desse retificador de ponta completa. Vocês estão vendo que teve agora 2 quedas de tensão. Tá? Então, esse meu diodo aqui, ó, ele ficou com 2 quedas de tensão. Fica com 1,4 volts a menos na saída. Tá? Por quê? Porque eu tenho 2 diodos em condução em série com a corrente. Tá? Então, a sua tensão vai ficar 1,4 volts a menos. Tá? E no semiciclo negativo, é bem semelhante também. Nós vamos ter aqui, para VI menor do que menos 1,4. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Nós vamos ter o positivo embaixo aqui, ó, tá? Daí nós vamos ter o diodo 1 aberto, 4 aberto, tá? Sobrou quem? Sobrou o diodo 2. Aqui. Vou pintar dentro para indicar que ele está conduzindo. Tá? E, novamente, ó, vou fazer a malha aqui por dentro. Ó, vou sair desse ponto aqui. Eu tenho que ignorar essa polaridade aqui, né? Tem que considerar sempre a mesma polaridade, só que o valor é negativo. Tá? Só que o valor é negativo. Então, saindo desse ponto aqui, aqui ainda é o negativo. Tá? Saindo daqui, ó, menos VI. Tá? Vou chegar no negativo, menos agora 0,7. Tá? Menos 0,7. Caminhei por aqui, ó, menos VO. E caminhei lá em cima, menos 0,7 igual a 0. Tá? O que eu quero descobrir? Quero saber o VO. Então, esse VO aqui, pessoal, ó, eu vou passar para o outro lado. O VO vai ficar assim, vai ficar menos VI, menos com menos, daqui vai dar menos 1,4. Tá? Então, vocês têm que ver assim, ó, a queda de tensão é sempre menos 1,4. Tá? E aqui ficou menos VI, só que o VI é negativo. Né? O VI é negativo, então menos o VI do valor, com esse menos aqui, vai dar um valor positivo. E daí ele vai ficar aquela mesma tensão de entrada. Tá? Então, se a gente colocar isso aqui num gráfico, de novo, que eu sempre peço para vocês fazerem os gráficos, tá? Que é bem importante fazer. Vou pegar essa tensão aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Tá? Temos uns minutinhos ainda. Esse gráfico aqui, ó. E este gráfico aqui, tá? Então, a nossa tensão de saída, ó, aqui na entrada, ó, é VI. Então, se aqui nós tínhamos a tensão VP de pico, né? Então, aqui no pico da tensão de saída vai ser a tensão de pico da entrada menos 1,4, tá? Então, aqui ela vai ficar nesse formato aqui, ó, também, positivo, tá? Só que se lá em cima era VP, tá? Essa tensão de pico aqui, ó, agora, ela vai ser VP menos 1,4. Essa é a tensão de pico da saída, tá? Tensão de pico da saída. E depois, ó, no outro é menos VI, menos 1,4, tá? Então, se vocês vão pegar esse cara aqui, menos, vai jogar para cima, né? Então, ela vai ficar assim também, ó, tá? Todas elas com o mesmo valor da entrada, só que 1,4, tá? E daí, claro, que aqui no meio, pessoal, ó, bem no meinho aqui, ó, nós temos um ponto onde
Vamos redesenhar essa figura aqui, eu acho que fica um pouco melhor. Tá? Só quando essa tensão aqui chegar em 1.4, que daí nós vamos ter tensão. Então ela vai ficar toda ela rebaixada e ela fecharia aqui, ó. Se você der um zoom aqui, ó. Ó, ela vai ter uma zona morta ali, ó. Então ela vai fazer isso aqui, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ela tem uma... Aqui eu estou amplificando, pessoal, isso aqui, mas é um valorzinho bem pequenininho ali, ó, que é quando a tensão, tá? Olha aqui, ó, quando a tensão tiver entre 1.4 e menos 1.4, ó, aqui no meio, a tensão de saída é zero. Tá? Então ela tem uma pontinha de tensão próxima de zero ali. Tá? Se você fizer uma... depois, na próxima aula, eu vou mostrar na simulação, muitas vezes nem aparece quase. E a gente geralmente desconsidera até essa zona morta ali. Ela é muito pequena. Tá? Na maioria dos casos dá para desconsiderar. Usa capacitor para manter ela... Isso, depois na próxima aula, na próxima não, daqui a algumas aulas, nós vamos ver como é que a gente faz para... Daí a gente não vai remover só essa parcela aqui, a gente vai remover tudo, vai ficar assim, mais ou menos. Sim, tá? Vai tirar o ruído da... Eu não chamaria de ruído, é tirar as descontinuidades. No osciloscópio parece um ruído, né? Uma oscilação. Vai aparecer uma onda, uma forma de onda. Na forma de onda, né? Ela só tem uma zona morta, que a gente chama quando tocou o zero aqui, ela não fica contínua, né? E logo já continua. A gente chama de zona morta. Tá? Tem uma zona morta ali, uma esteresezinha ali, que a gente chama também. Vai trabalhar no pico da onda. Oi? Com o capacitor vai ficar só o pico da onda. Isso, a gente carrega o pico da forma de onda e depois, enquanto a tensão da entrada estaria baixa aqui, né, o capacitor ele vai manter até por um intervalo de tempo até chegar à próxima onda e daí carregar de novo. Então ele vai carregar aqui de novo, vai descarregar assim, e daí fica uma forma de onda um pouco mais contínua. Daí depois disso a gente filtra utilizando algum Zener, né, alguma coisa assim, ou um regulador de tensão que a gente vai ver também. Tá? Okay? Então assim fica a nossa tensão de saída. Tá? Ela fica com VP menos 1.4. E daí tem ainda a tensão dos diodos, né? A tensão dos diodos eu nem mostrei aqui. Tá? Ela vai ficar... Eu quero saber, por exemplo, a tensão do diodo 2 aqui, que é uma tensão que está negativa, né? Porque ele está reversamente bloqueado. Tá? Então eu vou sair desse ponto, ó, vou chegar no mais VD4, que é 0,7, a tensão dele, né? Mais 0,7. Cheguei lá em cima, ó, mais VD2, que eu quero descobrir quanto que é, mais VO. Tá? Então o meu VD2, esse cara aqui, ó, vai passar para o outro lado, fica VO menos 0,7. Tá? Deixa eu ver. Aqui ficou negativo. Assim. Menos VO, menos 0,7. Só que o VO vale VI menos 1.4. Tá? Então, esse cara aqui, ó, vai ficar com VD2, vai ficar menos VI menos 1.4 menos 0,7. Tá? Então, a tensão do diodo 2, pessoal, vai ficar menos VI, porque é negativa, né? Aqui vai ficar mais 1.4 com menos 0,7, vai dar menos com menos a mais, dá mais 0,7. Tá? Então, ela ainda é negativa, só que com 0,7 para cima. Tá? Então, na hora de fazer a tensão ó, do diodo 2, que é igual a do diodo 1, tá? VD2 igual a do diodo 1. Tá? Então, nesse primeiro ciclo, ó, então, se a gente fosse colocar as tensões, ó, vamos colocar com cores aqui. Então, aqui nós teríamos com 0,7 volts de tensão. Essa tensão aqui seria a tensão do VD1 e 4, porque eles estão em condução. Tá? E nós temos também aqui ó, a tensão negativa do gacinho, tá? Que essa aqui é a tensão do diodo 2 e o 2 e 1 não, coloquei errado aqui, do 2 e do 3, né? Do 3 aqui. Tá? Então essa aqui é a tensão VD do 2 e do 3. Tá? Então essa tensão de pico aqui, pessoal, ela vale
a tensão de pico da entrada, ó, menos a tensão de pico da entrada, VP mais 0,7. Tá? Essa é a tensão de pico. Ok? Daí depois, o diodo 2 e 3 vão entrar em condução, então eles vão ficar assim, ó, constante. Tá? E depois vão fazer isso aqui de novo. Tá? Esse gráfico aqui, pessoal, para que ele serve? Tá? Isso aqui. Mais cara aqui, ó. É difícil fazer alguma coisa simétrica aqui, mas no quadro seria muito pior. Tá? Então fica assim. Então, em azul está a tensão do diodo 1 e 4 e em vermelho da tensão do 2 e do 3. Tá? O que acontece? Na hora da gente comprar um diodo, que isso aí nós vamos ver não na próxima aula, na outra, na quarta da semana que vem. Vocês estão vendo ó, que aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é o ponto de tensão reversa de maior amplitude, que é VP mais 0,7. Tá? Então, na hora de comprar um diodo, vocês têm que saber qual que é a tensão reversa máxima, tá? Para vocês comprarem. Então, esse ponto aqui está na lista lá que vai ser pedido, lá um exercício. Calcule a tensão reversa máxima sobre o diodo. É esse ponto aqui. Tá? Tem que saber. Ok? E a última coisa, pessoal, que é pedido, geralmente, é a tensão RMS. Tá? VORMS. Ô, professor. Oi. Essa tensão que tu falou aí de tensão reversa máxima, podia ser também a tensão, não seria de pico o nome, Uhum. Ou seria tensão de pico reversa? Tensão reversa máxima. Uhum. Esse Tem nome... um nome, tem um outro nome, que é o VDDR, VDDRM, eu acho que não sei se é a tensão de pico repetitiva máxima, porque cada pico ele se repete, né? Então esse pico ele está sempre se repetindo. Então tem que ver quanto que é a máxima tensão que ele consegue suportar. Tá? Isso é um parâmetro do diodo. Isso aí está lá no datasheet que eu vou mostrar nas próximas aulas, né? Tá? Beleza. Tem uma aula específica sobre especificação de diodos. Tá? Não é na próxima, é na outra ainda. Tá? Ok? Só a última coisa, já terminamos o tempo aqui, pessoal. Lembrando que quando eu tenho uma ponta de diodo ideal, a nossa tensão RMS de saída, ela é o quê? É a mesma da entrada, que era VP sobre raiz de 2. Tá? Só que o que acontece agora, pessoal? Toda a nossa tensão de saída, ó, toda a nossa tensão de saída ela está rebaixada, está diminuída de 1,4 volts. Então, aqui, ao invés de ser VP, a nossa tensão RMS é VP menos 1,4. Tá? Então, essa é a nossa tensão RMS de saída deste retificador aqui. Tá? Então, tem que sempre lembrar da equação do diodo ideal, e onde tem o VP, que é a tensão de pico, vocês trocam por a tensão de saída máxima, tá? Que é sempre a tensão de entrada máxima menos as quedas dos diodos. Aí tem que ver quantos diodos tem. Se fosse o meia ponte, seria VP menos 0,7. E aqui é VP menos 1,4. Tá? Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Encerramos o tempo. Você já tem aula agora na sequência. Tá? Alguém perguntou, vamos ter também o cálculo de dimensionamento do capacitor? Sim, o Vinícius perguntou ali. Sim, vamos ter os cálculos do dimensionamento também logo na sequência. Vai ser daqui a algumas aulas, tá? No próximo mês aí no máximo. E daí tem um tópico da disciplina que é fontes de alimentação. Que daí a gente vai fazer a fonte completa, tá? Com retificador, proteção, ponte de diodo, capacitor, Zener, regulação, tudo completinho, tá? Beleza? Então tá, senhores. Encerramos por hoje. Boa, não sei que aula vocês têm depois aí. Boa aula para vocês. Vamos ter o Linto agora, o resto da manhã. Show. Tá, pessoal? Ó, a lista de exercícios está no Moodle. Eu vou pedir agora os consagrados exercícios para serem entregues aí. Tá? Vou colocar tipo para... Hoje é quarta, vou botar tipo para segunda. Tá? Para vocês entregarem alguns exercícios que vai contando como avaliação. Né? Tá? Segunda não tem atividade, né? Oi? Segunda não teremos atividade. O que é segunda mesmo? Ah, é feriado, né? Isso. Vão emendar o feriado, eu acho. Segunda e terça. Beleza. Tá.
Deixamos para quarta, então? Tá, pode ser. Valeu, então. Pode ser. Então tá. Eu ri. Valeu. Até quarta. Um abraço. Obrigado. Oi, Então tá, professor, abraço. Manda um até abraço pro mais. Lito. Feito, valeu. Valeu. Tchau. Ô, professor, Oi? tem que entregar tudão mesmo, todos os exercícios? Não, eu peço 1 ou 2, tá? 3. Eu já pedi 4 no máximo, assim, mas ali são bem curtos. Talvez eu peça uns 3 ou 4. E para que serve esse exercício, pessoal? É só para eu manter vocês ativos, senão vocês não estudam. Tá? É só para isso. Tá, beleza. Por mim, eu não nem corrigi esse exercício, mas é que eu tenho que corrigir porque senão vocês não fazem também. Tá? Tá, joia. Beleza, valeu. Beleza? Valeu, tchau.